Fechou? Perfeito, obrigado. Muito bem. Vencido essas 200 horas, gente, posso seguir para outra questão, que é o estágio? Eu vou responder o Rafael aqui. Ó. O Rafael diz que está muito insatisfeito, que está achando tudo confuso. Rafael, vamos lá. Vamos entender algumas coisas que vocês, alunos de terceiro e sexto período, me surpreende vocês falarem que vocês estão confusos. O curso à distância, primeiro, o calendário de vocês têm acesso ao calendário. As aulas começaram terça-feira, dia 22, por isso que a plataforma foi aberta no 22. Porém, todos vocês sabem que aulas síncronas ou presencial, obrigatoriamente, tem que acontecer sexta-noite, sábado, qualquer horário, e domingo de manhã. Isso é o que rege o Conselho Nacional de Educação, em especial do ensino à distância. Toda vez, sem exceção, o primeiro sábado é a aula inaugural com a coordenação, exatamente para esclarecer as dúvidas de vocês e explicar quais são os principais problemas. Então, mesmo que vocês ficaram sabendo ontem que teria essa aula hoje, você sabe que a primeira aula é com a coordenação, desde o primeiro período. Então, pode até ser que faltou uma falha por parte dos tutores de informar vocês. Mas, enquanto alunos, se vocês fossem alunos presenciais, vocês estariam aqui no primeiro dia de aula às 8, assim como vocês, aluno à distância, deveriam saber que sábado é aula com a coordenação. Então, eu não entendo isso uma desorganização, entendo que isso é uma postura que a gente adota há mais de 10 anos, mas eu vou te ouvir, tá? Vou continuar respondendo aqui, que você não se sentiu respondido. Mas pode falar, Rafael, se você quiser abrir esse microfone. Boa tarde, professora. Boa tarde, todo mundo. Desculpa meu atraso, eu conectei cedo, mas é como o Cláudio falou, né? Eu já tinha um compromisso, professora, e assim, com todo respeito, tá? Que a nossa conversa ela permaneça no âmbito acadêmico e não pessoal. Mas me surpreende um pouco o seu posicionamento, professora, de dizer que não sabia que nós estávamos insatisfeitos, né? Quando é o contrário, né? A gente mostra nossa insatisfação desde a entrada no primeiro semestre, justamente por conta dessa divergência de informações. O problema é que poucos se manifestam, mas eu sou um dos que me posicionam sem medo algum, né? Até porque, justamente, o meu posicionamento é do âmbito acadêmico, não do pessoal, né? Assim, no calendário, de fato, estava escrito. Essa informação que a senhora está trazendo, para mim, é nova, tá? Eu não sei se os outros colegas já tinham essa informação certa, de que o primeiro encontro sempre é com a coordenação. Eu estou me referindo ao pessoal do terceiro, eu não estou me referindo ao pessoal do sexto, que talvez possa estar mais habituado com essa realidade. Mas é assim, professora, é uma informação nova para mim. No calendário estava de fato escrito encontro com a coordenação, mas foi que nós conversamos no nosso grupo hoje. Não tinha um horário certo, não tinha um link, então nós imaginávamos que seria um encontro entre vocês, coordenadores. A forma com que estava redigida, a forma com que estava ali, né, escrita. Então, nós fizemos outros afazeres, né, até porque, enfim, a vida continua, né. Eu mesmo marquei médico justamente para fugir da semana e não conciliar com o serviço, com o trabalho. E aí eu fui surpreendido hoje que o nosso grupo, felizmente, está encontrando uma união, né, fiquei muito feliz hoje, inclusive. E as colegas colocaram no grupo e falaram, tinha essa aula de biomecânica, mas foi cancelada. Não, na verdade a gente só soube que foi cancelada agora recentemente, né? Mas tinha uma aula, acho que de ginástica, que tinha sido cancelada antes. Então a gente ficou batendo cabeça se o encontro com a coordenação seria pra gente realmente, se era o encontro, se era a aula de biomecânica. Esse bate-cabeça, ele foi até 1h da tarde de hoje, né? Então, assim, Rafael, me surpreende o seu desconhecimento, é só isso que eu queria registrar. Vamos ali pontualmente com o terceiro período. Então, vamos lá. Pessoal do terceiro período, anote-se sempre. Toda primeira sábado de cada semestre, aula com a coordenação é aula com a coordenação. Sempre comigo enquanto coordenadora,
ok? Sempre, o link sempre chega uma hora antes, tá certo? Essa aula, sempre a aula inaugural, a gente traz um professor para falar. Então, vocês terão uma aula com o professor aqui. Quanto ao banner, quanto à divulgação, eu gostaria de saber se vocês acompanham o nosso Instagram. Eu sei que o Instagram não é nosso meio oficial, mas eu estou surpresa que a gente tem um banner que circulou tem uma semana antes de agendar as aulas e ninguém viu esse banner. Ninguém viu. Vou mostrar aqui no meu celular, porque eu não consigo postar aqui para vocês. Então, profa, mas talvez o problema esteja aí. Por exemplo, eu não sabia que essa informação era divulgada no Instagram, né? E eu não sei os meus colegas, eu não posso responder por todo mundo, mas talvez a falha de comunicação esteja exatamente aí. Com licença, Eliane. Com licença, Eliane. Eu estou pegando aí a fala do Rafael. Não, peraí também, porque a gente também tem que colocar, até por causa de quê? Que eu também estou com outro compromisso que já havia marcado. Deixa eu falar com a senhora, só para que fique bem clara a fala do Rafael. Essa situação que aconteceu hoje, teve uma tutora que mandou para nós desmarcando esse evento que aconteceria hoje. Com isso, a gente foi fazer outras coisas. Eu mesmo estou saindo para fazer outra coisa, e vou ser prejudicado com isso. Eu entrei aqui porque recebi lá dos meninos, lá no grupo lá a gente entrou para fazer, mas essa situação que está acontecendo agora, ela havia sido cancelada. E essa informação que a senhora passou, nós não tínhamos. Nós não tínhamos, que todo início de semestre a gente tinha essa aula presencial, essa aula síncrona aqui com vocês. Então, ou seja, houve sim uma falta de comunicação, uma comunicação mais clara, porque isso foi cancelado. Foi cancelado. Você tem um cronograma... Eu tenho meu celular aqui que mandaram para mim que foram cancelados. Vocês me desculpam, mas foi o que o Rafael está falando, tem razão. Mas o que você quer, Cláudio? Qual a sugestão de vocês para que você seja extremamente informado se está no cronograma? Peraí, aí que está a grande precisa da questão. Estava no cronograma e foi cancelado. Mandaram para a gente que a aula de hoje seria cancelada, que seria remarcada. Não tem lá no cronograma uma reunião de coordenação? Olha, eu recebi a mensagem e mandei no grupo da tutora que Cláudio, deixa eu só, assim, profa, o que acontece, ó, as disciplinas foram liberadas essa semana, tá bom? Por exemplo, eu acho que teve hoje, que nós tivemos a liberação, eu acho que de outra... Não, deixa eu só elucidar e responder essa pergunta, professora, para a senhora entender e fazer sentido. Não, tá no cronograma. Calma, Rafael. Gente, nós estamos aqui para orientá-los para que vocês sejam bem atendidos. Eu não estou aqui brigando com professora, sim, mas a senhora só não pode tirar a legitimidade da nossa reclamação e dizer que está tudo bem. Entendeu? A reclamação é uma bagunça, professora. A reclamação é quando a gente manda uma informação... Professora, deixa eu concluir, por favor. A informação é que quando a gente manda, por exemplo, uma reclamação de um professor para a coordenação, a gente não tem resposta, a resposta é evasiva, entende? E o que eu estou tentando te dizer é exatamente isso. Nós tivemos a liberação, das disciplinas essa semana. Então por isso que ficou confuso. Rafael, eu vou te responder, porque eu detesto conversas atravessadas, até porque isso aqui está sendo gravado, é importante que todo mundo saiba. Eu quero que vocês vão dizendo ponto a ponto, mas assim, vocês vão ser objetivos, vocês vão falar e eu vou responder. Então, vamos lá. Quando vocês chamam de bagunça, isso é muito complexo, isso é muito ruim para a coordenação, porque nós temos uma equipe de gente trabalhando meses para chegar no primeiro dia de aula e vocês falaram que era uma bagunça. Imagina então, para nós, professora, que dependemos disso para nota e presença. Pois é, então vamos por partes. Primeiro dia, eu vou perguntar e você vai responder objetivamente, e o inverso também. Você vai perguntar objetivamente, eu vou te responder objetivamente. Perfeito. Rafael, de acordo com o cronograma da instituição, qual é o primeiro dia de aula? Tá. Depende, porque as disciplinas elas têm carga horária diferente, então elas começam em dias diferentes. E aí é isso que eu estou tentando te dizer. Por que ficou confuso? Porque as disciplinas foram liberadas essa semana. As disciplinas foram liberadas essa semana, entendeu? E aí,
cada professor coloca, por exemplo, o arquivo num lugar diferente. Por exemplo, tem uma disciplina que está mostrando pra gente, que a gente até colocou no grupo essa semana, que tá como, eu acho que tá com erro o slide, não sei, mas que tá mostrando que a disciplina começa em agosto. Eu não vou me lembrar, se os colegas puderem me ajudar qual que é a disciplina. Objetividade. Professora, estou explicando com objetividade. Então, a objetividade as datas foram liberadas essa semana, não tinha um horário da reunião e nós não tínhamos a segurança de que esse encontro aconteceria. Essa a objetividade. Não. Rafael, você me desculpe, mas vocês não estão procedendo enquanto alunos de uma universidade. Professora, então você me desculpa. A senhora está deslegitimando a insatisfação de todo um período, ou pelo menos de grande maioria dele, porque a senhora pensa diferente, professora. Não, Rafael, a senhora precisa receber uma crítica construtiva, professora. Eu aceito a crítica, mas presta atenção, eu te fiz uma pergunta. A sua resposta não condiz disso. Se você Qual que é a resposta que a senhora gostaria de receber? Não é que eu gostaria de receber, não. Se vocês estivessem no presencial, vocês têm aula, as aulas começaram dia 22, ponto. Cada disciplina, ela tem um dia para começar, ok? Na online é a mesma coisa. Vocês têm lá a plataforma, cada professor coloca o seu cronograma da disciplina. Tem professor que vai exigir coisas na terça, tem professor que é na quinta, assim como se é um cronograma do presencial. Assim é pensado. Se a aula começa dia 22, a plataforma só abre dia 22, ela não pode abrir outro dia, porque oficialmente pela universidade, a plataforma começou dia 22 na terça. O professor que organiza para terça, a aula dele entrou na terça. O professor que a aula é quinta, a aula entrou na quinta. O que está faltando, Rafael e todos vocês, que vocês têm que pensar como é que é pensado a estrutura. Isso já foi dito presencialmente por mim, que fui aos polos, e que vocês não estavam nos polos, com exceção de 7 Lagoas, que tinha alunos. Isso eu expliquei lá. Vocês têm que fazer uma grade de horário de segunda a sábado e programar para vocês estudarem no mínimo 4 horas por dia. Não tem estudar de vez em quando, são 4 horas por dia, mas vamos pensar. O Rafael, ele na terça-feira, ele só pode de 7 às 8, depois ele pode de 7 às 11 da noite, ok, mas ele tem que estudar 4 horas por dia. Na quarta-feira é a mesma coisa, mas nessa quarta ele não pode, porque ele trabalha. Ok, então ele tem que saber que na quinta-feira ele dobrou a carga horária dele. O curso é pensado 4 horas por dia. A diferença é que tem flexibilidade. Ao invés de vocês estarem aqui presencialmente, vocês têm a plataforma. Acho que o que está faltando, gente, é vocês terem esse entendimento que o curso é pensado 4 horas, com a flexibilidade de fazer a hora que vocês quiserem. No entanto, quando a aula é síncrona, ela só pode ser sexta, sábado e domingo. Eu não posso marcar uma aula síncrona para vocês na segunda-feira, às 8 da manhã, exatamente porque vocês trabalham e vocês têm compromisso. Por isso que a legislação estabelece que 20% do curso ele tem que ser presencial à distância. Se vocês não tiverem essa estrutura, que a aula começou dia 22 e que a plataforma ninguém veio na universidade no dia 20, porque as aulas começaram dia 22. Por isso que a plataforma abriu para vocês no dia 22. Então, como vocês podem dizer da desorganização se nós estamos seguindo rigorosamente o que tem que ser? Então, me surpreende, e estou dizendo, Rafael, que eu sou a pessoa para ajudá-los nesse processo à distância, que ele não é fácil. Se nós estamos seguindo a universidade, qual é a desorganização de disciplina que entrou 22 e disciplina que entrou 24? Porque quando a gente reúne aqui, a gente monta um cronograma de como tem que ser trabalhado. É isso. Por isso que vocês têm disciplina agora. Cada professor, isso também é importante que você saiba, se um professor no presencial está dando aula, vocês todos tiveram aula presencial na vida. O coordenador não entra na sala de aula e diz para o professor, você não vai dar a prova assim, você não vai seguir esse cronograma.
o professor tem autonomia e a coordenação não manda no professor. Então, quando vocês entram lá, em cada disciplina, vocês têm que ter um caderno, vocês têm que ter uma agenda do curso. Qual é a disciplina que o professor... Vocês já marcaram, os professores puseram lá. Que dia tem as aulas síncronas? Vou te dar a fala, Rafael. Que dia que é a aula síncrona de cada disciplina? Vocês já foram lá e já marcaram na agenda de vocês? Que dia que vocês terão aula presencial no polo? O professor já avisou? Vocês já puseram na agenda de vocês? Vocês têm que se organizar, e é isso que eu vim fazer aqui, ajudar vocês a ter uma leitura do todo. Então, aceito a crítica, mas eu quero saber se vocês, alunos, desde o dia 22, se vocês já foram lá e já leram o que cada disciplina colocou, o que cada professor exigiu. Lembrando, o professor é autônomo dentro da grade curricular. Mais uma sugestão. Vocês têm que pegar o cronograma da universidade e vocês têm que imprimir isso, gente. Vocês têm que acompanhar. Quando é que vocês podem trancar a disciplina? Nós não temos que avisar vocês. Se você quer trancar, você tem que ver lá qual é a data, porque se você perder, você perdeu. Você é um aluno da universidade, não é porque você está distante que você vai ficar aí esperando que o tutor te mande algum aviso. Você tem que se mobilizar, você é um aluno de ensino superior. Diga, Rafael. Profa, vamos lá. Relembrando do aspecto acadêmico, tá? Eu agradeço por todas as informações, mas como a senhora não deixou eu concluir, as suas informações foram muito úteis, foram muito válidas, mas é só para te dizer assim, a aula de hoje especificamente, como foi posta aí no grupo pela maioria do terceiro período, nós não tínhamos a informação de que o primeiro sábado era reservado para coordenação. Muito pois que bem, é isso que eu estou querendo dizer. Nós tivemos acesso a esses cronogramas agora, como a senhora muito bem salientou, a plataforma abriu no dia 22. Então houve pouco tempo para que nós tomássemos, nos apropriássemos desses calendários. Somado ao fato de que houve uma certa confusão da nossa parte, porque já tinham algumas aulas marcadas de componentes curriculares que foram desmarcadas posteriormente, com relação de biomecânica, que gerou uma certa dúvida se a aula ia acontecer hoje de fato ou não, e também ao fato de que nós não sabíamos se essa reunião era para coordenação especificamente ou não. Bom, ponto. Superado esse ponto, vimos os documentos, nós compartilhamos os documentos no grupo, inclusive. Só mais uma questão que eu quero acrescentar, que quando eu mencionei a questão do professor, eu sou do professor também, né? Então, sim, eu não admito que a coordenação altere meu planejamento, assim, de cima para baixo, sem ao menos conversar comigo e me mostrar pedagogicamente o motivo pelo qual eu preciso alterar meu planejamento. O que eu estou colocando, professora, não é a qualidade da aula, mas sim são alguns equívocos graves, por exemplo, de aluno que está aprovado e na plataforma apareceu reprovado, e coisas congêneres, que aqui eu não vou também entrar muito no mérito, para não alongar muito minha fala. São essas coisas que acontecem, que a gente pede às vezes um respaldo, que esse respaldo não chega. Com relação às datas, eu entendo que nós estamos no curso de ensino superior, nós precisamos ter autonomia. Mas é assim, com todo o respeito, professora, se os prazos valem para nós, também precisa valer para a coordenação. Eu fiz uma pedido de dispensa já há quase 6 meses e até agora estou aguardando uma solução. Então, mas assim, a gente não precisa entrar nesse mérito porque eu entendo que é um problema particular entre coordenação e eu, então não precisa abrir aqui no grupo, mas é só para mostrar o motivo pelo qual eu falei da insatisfação com relação à desorganização. É com relação a esses pontos específicos, tá bom? Não é nada pessoal com nenhum professor, com nenhum tutor, é só assim uma insatisfação geral com relação a algumas coisas de organização que a gente precisa pôr. Eu acho que a reunião que está sendo feita hoje é exatamente para essa finalidade, pelo menos eu entendi assim. Obrigado. Rafael, vou aproveitar e responder o Rafael. As insatisfações, elas precisam ser colocadas para serem explicadas e entendidas. Qualquer aluno que já tenha curso superior, ele pode pedir dispensa daquelas disciplinas. Esse processo, Rafael, ele demora de 6 meses até 1 ano, ou até mais, para você à distância ou para o aluno presencial. Isso não significa uma desorganização, isso significa um procedimento. Você entra no Cidara, você entrega a documentação vai professor por professor, que tem o tempo que ele acha necessário para avaliação.
Ele avalia, encaminha a coordenação, que encaminha o CEDAR, encaminha para vocês. Ou seja, tanto você quanto qualquer aluno do presencial, esse é o trâmite. Por isso, se você for no RAG, não existe um tempo mínimo de fazer isso. Então, mais uma vez, quero dizer a vocês, qualquer um que necessitar de pedir dispensa, lembre-se que é um processo longo e demorado. E outra coisa, Rafael, eu li o seu processo várias vezes. Para vocês pedirem dispensa, vocês têm que ficar atentos à ementa, carga horária, bibliografia e conteúdo. Se não bate, vai ser indeferido. Então, nem adianta pedir, como você teve mais de 50% das disciplinas indeferidas, porque o conteúdo não era o mesmo. Vocês precisam ir lá no site da universidade, onde tem lá o projeto pedagógico, tem lá disciplina, conteúdo, bibliografia, carga horária. Senão vocês vão pedir, vão ficar na expectativa de uma coisa que não vai acontecer. Então, como que o processo é? Ele passa por todas essas instâncias, o professor vai pegar a carga horária, a disciplina, conteúdo, e vai comparar para verificar se tem pelo menos 60% de compatibilidade. Se não tiver, ele vai ser reprovado. Ele vai ser indeferido. Então, Rafael e todos vocês, todo aluno presencial à distância, esse é um processo burocrático e que demanda muito tempo. Portanto, quem quiser pedir isso, que já peça com antecedência. Não peça dentro daquele semestre, porque vocês não têm tempo hábil para isso. É a burocracia institucional. Porque, veja só, se o Rafael pediu, e acho que pediu, a disciplina Educação Física Adaptada, isso, depois que segue todos esses trâmites, tem que vir para mim, que tenho que pegar toda a sua documentação, com a documentação daqui, fazer um estudo com calma para dar um parecer sobre isso. Entende por isso que é tão demorado? Então, isso não significa desorganização, isso significa tempo necessário para seguir os trâmites institucionais, como muitos outros que vocês têm que fazer. Esse é mais um deles que demanda tempo, aqui e em qualquer outra universidade. Perfeito, Rafael? Por que é tão demorado? Ok. O Rafael coloca aqui, sobre os prazos, ou seja, temos prazos para solicitar, mas a universidade não tem cronograma para seguir. No caso desse, não. Porque, no caso do curso de Educação Física, nós somos 3 faculdades que complementamos o curso de Educação Física. As suas disciplinas foram avaliadas pela Educação Física, pela Faculdade de Educação e pela Faculdade de Letras. Então, isso é um processo democrático. Essa universidade, Rafael, que você quer nessa agilidade, isso não funciona dentro da instituição. Não é assim. Lembrando, nem para o presencial e nem por a distância, porque a regra é a mesma para todos os alunos. O Flávio coloca, é a minha primeira graduação e o cronograma não está se atualizando conforme o SIGA. Eu não entendi, Flávio. Sua primeira graduação, ok. O cronograma, como assim o cronograma? Se você puder abrir o microfone, eu não entendi. Nós temos um calendário da universidade. A pergunta é, todos vocês já baixaram o calendário da universidade desse semestre? Me coloca aí se sim ou não. Bom, Viviane disse que não, então, alguns disseram que sim. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é o calendário do semestre, senão vocês não vão conseguir saber o que está acontecendo, tá certo? Então, gente, minha sugestão, olha, nós ficamos aqui há mais de 1 hora brigando, estão perdendo a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Claro que as reivindicações elas são importantes, mas elas têm que ser fundamentadas. Então, por exemplo, nós fizemos um banner
divulgando a aula com a professora da Espanha, a professora está aqui esperando para começar a aula, e a gente está aqui numa discussão, claro que ela é pertinente, mas vocês estão perdendo esse tempo de nós estarmos aproveitando. Mas eu entendo que todas as reclamações precisam ser ouvidas e resolvidas. Então, vamos lá. Primeiro, baixa o calendário da universidade, fica atenta às datas. Segundo, entre nas disciplinas que vocês estão matriculados e certifica o cronograma de cada professor. Uma aula com a coordenação. Assim como, já vou deixar aqui gravado, lembrem-se que vocês terão que vir uma vez no semestre, aqui na nossa universidade, o que poucos alunos fizeram no ano passado. Nós tivemos aqui um número extremamente reduzido de alunos que vieram, pelo menos, conhecer nosso espaço físico. Isso é extremamente importante. O Cristóvão veio, teve a oportunidade de conhecer o que é a grandeza presencial da nossa instituição, e vocês precisam entrar no acordo de datas para que a gente possa receber vocês aqui. Alguém pediu para falar. Quem quer falar? Não, foi eu que solicitei, Eliana. Referente ao calendário que você informou aí que a gente tem que baixar, o meu está informando aqui que ele está atualizado. Porém, ele está atualizado como 2024, né? Creio que não está tão atualizado assim. Outra situação. Não, espera, Nayara. Não é isso. Joga no Google. Calendário UFJF 2025-1. Mas não seria o nosso EAD? Porque na nossa... Não, essa é a confusão. Vocês estão achando que a universidade tem 2 cursos, o que é presencial e o que é distância. Não! A universidade é uma só, gente. Vocês são alunos da UFJF, o calendário é único. Eliana, mas se a faculdade é uma só, a universidade é uma só, não teria que ser um calendário? Para a gente aqui em orientações pedagógicas, 25/1, estou com ele aberto aqui no meu computador. Nayara. 25/1, orientações pedagógicas. Eu entro aqui e vou procurar, né? Vou entrar aqui para saber como é que está a faculdade, o que eu vou... Não está atualizado. Nayara, vamos com calma. Primeiro, você acha para mim o calendário da UFJF. Ok? O calendário da UFJF é o que rege o curso de vocês e de todo mundo dessa universidade. Então, você tem que estar de mão, deve estar no SIGA de vocês. Alguém baixou, pode dizer se está lá no SIGA de vocês, esse calendário? Isso é um ponto. Então, gente, alguém me responde. O que eu estou abrindo aqui, que eu achei referente ao SEDARA, não tem, está aparecendo aqui de Governador Valadares, 2025, 2025, 2025. Aí tem, eu posso estar errada, não sei se eu estou no lugar certo. Você com certeza está errada. Eu coloquei o link aí. Então me mostra qual que está o certo, gente. Alguém me mostra aí, por favor. Link. No SIG está correto. No SIG está correto. Calendário 2025. Estou com ele aberto aqui. Mas, Nayara, o Luiz Fernando colocou o link aqui. Aí é o primeiro, calendário regular, EAD, regular, EAD e odontologia. Porque o que aconteceu? Na época da pandemia, paralisou, os cursos paralisaram. Da área de saúde. Da área da saúde. Aí houve um desencontro das aulas, entendeu? Então, hoje tem curso que tem um calendário diferente do outro por causa disso. Sim, mas ela acabou de falar comigo agora que é um calendário só para a universidade toda. Nayara, eu entendi. Nayara, entra no link. Gente, eu entendo que vocês estão nervosos. Ok, Eliana, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Ok, então eu vou repetir. Vocês têm um calendário... Se vocês acompanhassem a universidade como um todo, vocês vão observar que a universidade ela tem milhões de observações. Os cursos de saúde... No período da pandemia, eles têm um calendário diferente. Por isso que está escrito lá, um calendário diferente escrito para eles. Agora, o calendário geral da universidade é esse aí que o Luiz Fernando colocou o link. Então, esse é o primeiro calendário que vocês têm em mãos. Por isso que as aulas começaram dia 22, por isso eles tiveram um período de matrícula. Esse calendário ele é aprovado no Consul. O que é o Consul? É a reunião de todas as faculdades que viram a universidade. Esse é o primeiro ponto. A partir daí,
a partir desse calendário, cada professor ele faz o seu calendário. Se tem algum calendário da disciplina errado, que aí é um cronograma da disciplina, aí é vocês diretamente com o professor daquela disciplina. A coordenação não entra lá, gente. Então, como a Nayara colocou, que tem uma disciplina lá que tem um cronograma equivocado, então ela tem que mandar, Nayara, uma mensagem para o seu professor. Quem é o professor da disciplina que você está colocando? Você pode me dizer que é o nome do seu professor? Luiz Fernando. Você consegue dizer para a Nayara quem é o professor da disciplina dela? Qual disciplina? Talvez sim, talvez não. Qual disciplina que ela está perguntando? Nayara, se você puder se comunicar, a gente pode te ajudar. A partir da disciplina com o professor, a Nayara tem que buscar o cronograma, saber do professor qual é o problema, se o cronograma está equivocado. Agora, vocês têm aí em mãos também quais são as disciplinas que vocês têm que cursar no terceiro período? Vocês têm a grade curricular de vocês? Vocês têm que ter a grade curricular do curso, saber quais são as disciplinas e quem são os professores de vocês, gente. Se vocês estivessem no presencial, na sala de aula você ia conhecer o professor. A sala de aula de vocês aqui é a plataforma com cada disciplina.